Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, e o médio pode ser pelo empate, pode ser pela atuação de alguns jogadores, pode ser por várias coisas, mas na verdade, no fim das contas, muito que médio porque eu estava preparando a análise tática quando acabaram a luz e a internet aqui do bairro. Então, basicamente, estou sem eletrônicos, além do meu celular que estava carregado, né? E vocês estão assistindo este vídeo gravado nele, para colocar tela, preparar os lances na internet e tal. Então, estou fazendo uma troca. Se você está interessado na análise tática, venha amanhã aqui ao Vim de Santos, que eu acredito que eu consiga fazer. Hoje, para não ficar até muito tarde, ficar esperando voltar, estou gravando aqui um vídeo do assunto que seria o de amanhã. Vamos fazer essa troca. Que é Mike e JP Sherman. JP Sherman, que não entra em campo pelo Santos profissional há muito tempo, e inclusive tanto o Mike quanto o Igor Vinícius foram contratados para a sua posição. Ele jogou sexta-feira, né? Sexta-feira o Santos Sub-20 se classificou ganhando do Corinthians na Vila Belmiro, 3-1, se classificou das oitavas para as quartas de final do Paulista Sub-20, e o Sherman foi colocado lá, ele tem 19 anos ainda, sempre importante lembrar, para jogar e pegar ritmo de jogo. Teve uma atuação bastante decente, nada espetacular, mas também não precisava ser muito além disso. O Santos ganhou com tranquilidade, não sofreu, não cometeu falhas na defesa. Enfim, teve uma atuação bastante digna. E na entrevista após o jogo, ainda no gramado, falou que topou descer para o Sub-20 para jogar e para que o Vojvoda pudesse lhe observar. E de fato aconteceu, o Vojvoda estava na Vila Belmiro na sexta-feira à tarde. Só que o Sherman sequer foi relacionado para essa partida contra o Bragantino e, graças à atuação do Mike, mesmo sem ser relacionado, ele foi bastante citado pela torcida. Eu me baseio, claro, muito pelos comentários aqui no canal, no pós-jogo, mas também observo, né, tento observar as redes sociais. E muitos comentários do tipo, se fosse o Sherman jogando o que o Mike está jogando, tinha gente invadindo o campo para bater no jogador. Por favor, não faça isso, mas é só um exagero. Porque, de fato, eu sou obrigado a dizer que JP Sherman foi expulso, basicamente, do time do Santos por muito menos. Ou, pelo menos, por coisa parecida. O Mike chegou ao Santos há alguns meses e sob uma certa pressão. A pressão que todo lateral do Santos sofre, incluindo o Sherman, incluindo o Igor Vinícius, que é a de resolver uma posição que eu já passei a lista aqui, que vai do Auro ao Madison, passando pelo improviso do Lucas Braga ao improviso do Marcos Guilherme, tem no Gabriel Inocêncio e no desespero o Júnior Caissara. Só esse nível baixíssimo desde o auge do Vitor Ferraz, ali por 2014, 2015. São 10 anos, basicamente, em que o Santos não resolve a lateral direita. Então, todo jogador que chega com essa pressão de resolver e chega com a pressão de uma torcida que está machucada com a incapacidade de qualquer jogador por ali resolver o problema. Pensa que esse ano já tivemos Léo Godoy, o Aderlan estava aí até outro dia. Já contrataram mais 2. O Sherman teve que descer para jogar no Sub-20. E ninguém resolve. Eu acho que o Igor Vinícius ainda não tem por que ser muito criticado, mas o Mike tem. Porque o Mike chegou com um contrato longo, chegou saindo de um rival em que ele foi campeão de basicamente tudo, menos mundial, e não está resolvendo. Isso é o fato. Só que mais do que não resolver, ele poderia ter atuações médias, olha, ok, pelo menos está jogando melhor que o Igor, que o Sherman, justificasse a contratação e desse esperança de que as coisas iam melhorar. Mas nada tem acontecido. Eu até brinco aqui, principalmente na live do trio, de chamá-lo de Mike Mãozinha, porque naquele 6-0 do Vasco, o primeiro gol, a bola sai, mas se o juiz não apitou, o jogador não pode parar. Ele para, levanta a mão, fica pedindo, e o Vasco segue, faz o gol, o VAR não anula, sabe Deus por quê, e o Santos, enfim, começa num desastre. Eu não estou culpando o Mike pelo 6-0, estou pegando um lance de exemplo, e querendo ou não, por abrir 1-0, o Vasco pôde, né, abrir o resto, enfim. O Mike a gente trouxe aqui que a esperança era uma ida à linha de fundo. A gente não vê o Mike indo à linha de fundo. E olha que o lado direito carece de jogadores buscando essa linha de fundo, porque o lado esquerdo é bastante congestionado, né? Bem habitado. De Roleiser e Neymar a Guilherme Souza, quando o Escobar está em campo, Barreal às vezes joga por ali. O Lautaro tem aparecido bastante para ajudar, até porque lá tem mais gente, então ele precisa aparecer para participar. Na pressão ele rouba mais bola do lado esquerdo do que o direito, apesar do talvez o principal seja aquele lance que ele rouba na direita tocando pro Neymar, mas enfim, eu tô divagando.
E a gente precisa de gente nesse lado direito que apareça, que vá à linha de fundo, que tabele. E o Mike não faz isso. Cruzamentos, para e pensa aqui, eu vou te dar 5 segundos, mas eu vou trazer o dado depois, para você lembrar de um grande cruzamento do Mike. Olha, ele criou essa jogada e cruzou. Porque não tem, você não lembrou porque basicamente não tem. Então assim, o Mike tá decepcionando, num nível pesado, eu não acho que seja um desastre ainda. Mas, quando você contrata um jogador com a fama do Mike, caro, como ele é, claro, você não comprou, mas pode ter certeza que o salário não é baixo, precisava ver mais dele em campo, precisava pelo menos dar essa fagulha que o Vojvoda está nos dando. O Vojvoda, se você parar para pensar, ele ganhou um jogo em 4. Não estou criticando não, é só para contextualizar. Um técnico ruim, você falaria, pô, o cara não ganha. Não, o Vojvoda você vê o time jogando melhor, você vê mudanças, você vê variações táticas, você cria uma fagulha de esperança com o trabalho do Vojvoda. Do Mike, não. Você comenta nas redes sociais ou aqui no canal. Se fosse o Sherman, tava todo mundo reclamando. E aí eu fui, não só observar os lances, porque vocês sabem que eu tento gravar os jogos, fico observando e reobservando e tal, e estava fazendo isso até a luz cair aqui, vendo os lances para fazer análise tática. E assim, não acontece nada com o Mike ofensivamente. E defensivamente tem certos defeitos, não acho que seja um desastre, repito, mas tem certos defeitos, tipo esse citado do Vasco, ou mesmo o gol do Bragantino primeiro, que não é uma falha dele, não é isso, mas é pelo lado dele. A falta que gera o escanteio do segundo gol do Bragantino é uma falta dele. No escanteio, o Luan Pérez erra, mas o Mike, eu comentei no pós-jogo, como ele simplesmente larga o lance e reza para não acontecer nada. Numa bola que ele podia atrapalhar o cara do Bragantino. Então tem um erro dele. O Mike tem falhado. E aí é isso, eu concordo plenamente que se fosse o Sherman, muita gente que tá segurando a onda com o Mike falaria muito do Sherman, que realmente não entregou. Mas assim, entre o Sherman de 19 anos e o Mike bem pós-30 e ninguém entregando nada, vai sobrar pro Igor Vinícius, pelo jeito. Mas eu acho que vale a discussão. Então eu peguei números importantes. Vamos ver aqui o que vocês acham, quero ver os comentários de vocês, mas falando em números, olha só, o Copo Life na Golcase, qual o número que eu vou trazer aqui para você? É o 3, 3 o quê? 3 vezes sem juros, toda compra acima de R$190 agora na Golcase, você pode parcelar em 3 vezes sem juros, serve para o Copo Life, para as capinhas, para as garrafas térmicas, enfim, para o que você quiser. Eu tô só com o Copo Life aqui, que tem um brinde, né? Aquela bela base de silicone que você leva. Toda compra acima de 190 na Golcase agora, você pode parcelar em 3 vezes, sem juros. O que importa também é você comprar com o cupom Eu Vim de Santos para aproveitar o desconto. Tô te dando várias promoções aqui. Tem que curtir, tem que aproveitar o QR Code para você ir direto para a página da Golcase com os produtos do Santos. Está na tela. E o link também está na descrição. É só clicar. Boa. Vamos de números agora. Outros números. Mike já jogou 10 partidas no Brasileiro. Não só pelo Santos, né? Tem pelo Palmeiras também. O Sherman jogou 5. Eu vou trazer médias aqui e outros que não são médias, mas que a gente contextualizando vai mostrar como é perigosa. Eu não tô... Vamos tentar outra coisa agora. Não é que eu tô pedindo o Sherman titular, eu tô só querendo mostrar que o Mike precisa entregar bem mais. Porque um jogador com números melhores que os dele, deu spoiler, hein? Tá afastado, a gente não vê o cara existindo no campo. E o Mike não tá entregando nada, precisa entregar mais. Vamos lá, ó. Passes para chutes perigosos, segundo o SofaScore. O Sherman tem 1 em 5 jogos, parece pouco, né? O Mike tem 0. O Mike chutou 4 vezes ao gol nesses 10 jogos, o Sherman também. O que na média dá mais, né? Passe, o Mike é melhor, 87% no total contra 80%, 91% no próprio campo contra 86% e 75% na parte final contra 67%. Ou seja, passe por baixo, o Mike está acertando mais. Beleza. Só que, olha lá, passes longos, 46% para o Mike, 57% para o Sherman. Cruzamentos, esse número para mim é simbólico e desesperador. Só 13% de acerto para o Mike, o que dá muito menos do que 1 por jogo. O Sherman acertava 33%. E, cara, principalmente na Vila, mais até do que aqui no canal ou em redes sociais, enfim, todo cruzamento que o Sherman tentava, alguém gritava, mas errou de novo! Eu, ali na Vila, vendo o torcedor. Pode ser um grande acaso do lugar que eu sento, pode ser geral. Mas todo lance, mas errou de novo! O Mike não acerta nenhum cruzamento, ele não acerta cruzamentos, é meio preocupante.
Interceptações, né? Números defensivos, meio por jogo ou 1 a cada 2 jogos pro Mike, 0,6 pro Sherman. Desarmes, 1,6 pro Mike, 2 pro Sherman. 3 roubos por jogo pro Mike, 1,8 pro Sherman, melhor. 2 cortes por jogo pro Mike, 2,4 pro Sherman. Disputas divididas, Mike vence 47% contra 57% do Sherman. Disputa só no chão, metade do Mike, 52% do Sherman. No alto, 38 só pro Mike, 71 pro Sherman, a diferença considerável. E perdas de posse por jogo, 8,8 pro Mike, 7 pro Sherman. Eu não tô falando que os números do Sherman são espetaculares, não são, tá? Mas são extremamente similares e em boa parte melhores do que os do Mike. O Mike tem que evoluir muito, urgentemente. A gente tá precisando de lateral direito e por enquanto o Mike não nos dá essa garantia. É preocupante, eu estou fazendo esse vídeo até para retratar o que eu tenho recebido de comentários, a sensação que eu tenho ao conversar com vocês, ao produzir conteúdo e ler os comentários que vocês mandam. Está preocupante e é algo para a gente observar. O Mike precisa melhorar tanto defensivamente quanto ofensivamente e, honestamente, de forma urgente, Mike. Grande abraço para você, pelo amor de Deus, melhore, hein? Você pode jogar mais que isso, não pode? Enfim... Vou ver se a luz volta, se eu consigo... Eu vou subir o vídeo no 4G, né? Eu tô ferrado nisso aqui. Mas para amanhã deixar o vídeo tático bonitinho para vocês.